Tá aí. Galera, vamos começar aí hoje, né? Ontem eu terminei a parte de cálculo de fórmulas, certo? Fórmula mínima, né? Fórmula percentual, fórmula molecular, né? Então eu terminei essa partezinha aí com vocês, né? E hoje a gente começa, tá? A parte de soluções, beleza? Então a gente vai começar primeiro, eu quero, né, explicar o que é uma solução, definição, algumas classificações, tudo bem? Para eu começar, talvez hoje, talvez na nossa próxima aula, a parte de solubilidade, tá? Então nós vamos ficar aí, gente, algumas semanas, tá? Dentro da parte de soluções, porque soluções é bem extenso, né? Então a gente tem que falar sobre solubilidade, eu tenho que falar de todos os tipos de concentrações para você, né? Então, concentração comum, densidade, título, ppm, ppb, molaridade, fração molar, volume de água oxigenada. Então, tem uma pancada de tipos de concentrações para te falar, né? Aí tenho que falar para você sobre a parte de diluição, mistura de soluções sem reação química, mistura de soluções com reação química, titulação, né? Então, tem muita coisa para ser falada dentro da parte de soluções, entendeu? Então, a gente vai ficar aí algumas semanas, né? E alguns de vocês têm um pouquinho mais de dificuldade na parte de soluções, porque envolve muito cálculo, né? Tirando essa primeira aula que eu falo mais de teoria, já a partir da próxima é muito cálculo, né? Então, eu tenho que ir um pouquinho mais devagar, né? Para todo mundo poder entender essa partezinha, certo? Então, a gente vai ficar aí algumas semanas nessa parte de soluções, tá? Ontem à noite, ontem foi um dia meio apertado para mim, ontem à noite, tá? À noite, comecinho da madrugada, já eu coloquei para vocês os slides, tá bom? Lá na plataforma, beleza? De ontem, tá? E hoje eu coloco também os slides do que eu vou começar hoje, tá? Eu coloco hoje lá para você a parte de soluções, tá bom? Os slides de soluções todos lá para vocês hoje também. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Pedro, você lembra que eu coloquei uma formulazinha para você, né? Então, a transformação é em cima daquela fórmula. Deixa eu abrir aqui o slide para você. Deixa eu pegar aqui de novo, espera aí. Estou abrindo ele aqui para compartilhar aí com você, tá? Espera aí. Pessoal, só vou tirar uma dúvida do Pedro aqui rapidinho, tá? Que ele falou que está com dúvida no negócio da aula de ontem. Só rapidão aqui, tá? Aí a gente já começa o tópico de hoje. Tá aí, Pedro. O que a gente tem que fazer, tá? É utilizar essa relação que eu estou colocando aqui, que eu coloquei para vocês ontem, ó. Né? Então, um fator N é um número, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, que eu multiplico a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Ou esse fator N, que eu multiplico a massa da fórmula mínima, eu descubro a massa da fórmula molecular. Então, para eu descobrir a fórmula molecular, eu preciso da fórmula mínima, né? Então, o exemplo que está aí no slide, que eu fiz para vocês ontem, né? Vou compartilhar aqui de novo, espera aí. Sim, Pedro, nesse caso aqui, tá? Não necessariamente vai ser sempre o menor número inteiro, não. Lá na fórmula mínima é. Então, lá na fórmula mínima tem 3 passos, não tem?
O terceiro passo, eu só vou fazer se no segundo passo não tiver números inteiros, certo? Então, ó, tem lá o primeiro passo e o segundo passo é a minha resposta, na fórmula mínima. Se todos os números encontrados no segundo passo forem inteiros, zerou. Eu tenho a resposta. Se no segundo passo tiver algum número encontrado que não seja inteiro, aí eu tenho que usar o terceiro passo, que é multiplicar todos os números pelo menor valor possível, até que todos tornem-se inteiros. No caso aqui da fórmula molecular, esse N vai ser um número inteiro, mas não necessariamente o menor número. Se fosse o menor número, esse N seria 2. Né? Porque 1 não mudaria, 2 mudaria, entendeu? Então, nesse caso aqui, da fórmula mínima para a fórmula molecular, esse N não é necessariamente o menor número. Então, tá aqui, ó. Nesse exemplo aqui que eu fiz ontem para vocês, né? Então, a gente descobriu a fórmula mínima, ó. CH2O, né? Então, tá, a fórmula mínima é CH2O. Aí é o que eu mostrei para você, ó. N vezes a massa da fórmula mínima é igual à massa da fórmula molecular. A massa da fórmula mínima é 30. O exercício passou que a massa da fórmula molecular é 180, é só eu substituir, ó. N vezes a massa da fórmula mínima, que é 30, é igual à massa da fórmula molecular que o exercício me passou, que é 180. Eu descobri que o N é 6, ó. Certo? Então, a partir do momento que eu sei qual é o valor do N, eu consigo transformar a fórmula mínima na fórmula molecular. Por quê? Minha fórmula mínima, certo? Eu tinha descoberto aí no slide anterior, né? Qual é a minha fórmula mínima? CH2O, certo? Então, N, que é 6, vezes minha fórmula mínima, que é CH2O, me dá a fórmula molecular. Então, 6 vezes C, C6, 6 vezes H2, H12, 6 vezes O, O6. Essa é a fórmula molecular. Beleza? Tudo bem? Então, eu acho que você confundiu um pouquinho, juntou a fórmula mínima com a fórmula molecular. Então, lá na fórmula mínima, o terceiro passo, sim, eu tenho que multiplicar pelo menor valor inteiro possível. Aqui na fórmula molecular, não necessariamente é o menor valor. Depende qual é a massa da fórmula mínima e depende qual é a massa da fórmula molecular. Beleza, né? Tranquilão, então. Então, vamos lá, galera. Vou compartilhar aqui com vocês. A parte de soluções aí, tá? Deixa eu abrir aqui o slide. Então, galera, começando aí, viu? Então, igual eu falei, hoje tem mais teoria, né? Para eu te explicar o que é soluções, né? Te mostrar algumas classificações, tá? E aí, a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar mais com a parte de cálculo mesmo, beleza? Então, vamos começar aí. Soluções. Definição. Então, mais uma vez, né? Volto a te falar. Eu acho definição, né? Eu acho conceito muito, mas muito importante mesmo dentro da química, tá? Acho que a partir do momento que você sabe a definição, a partir do momento que você sabe o conceito das coisas, eu acho que facilita demais mesmo você entender, né? Porque a partir do momento que você entende o que você está estudando, né, eu acho que facilita demais você conseguir trabalhar com os aspectos aí da matéria, né? Então, galera, definição. O que é uma solução, né? Então, tá aí a definição, ó.
são misturas homogêneas, formadas pela mistura entre soluto e solvente. Beleza? Então, vamos trabalhar esses aspectos aí. Primeira coisa, o que é uma mistura homogênea? Né? Misturas homogêneas são misturas formadas por uma única fase, certo? Então, galera, uma mistura homogênea, eu vou ter, né, uma junção de substâncias e no final das contas, eu vou enxergar o quê? Uma coisa só, né? Então, por exemplo, água e sal formam uma solução? Sim ou não? Água e sal de cozinha, gente, formam uma solução? Sim ou não? Beleza. Forma, né? Porque a água dissolve o sal, não é isso? Então, forma uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, é uma solução. Beleza? Tá. Água e óleo formam uma solução? Não, né? Por que que água e óleo não formam uma solução, gente? Porque a água não dissolve o óleo. Você concorda comigo? Se não dissolve, não é homogêneo, né? Se não é homogêneo, não é uma solução. Beleza? De boa? Camila, eu vou falar disso daí, tá? Eu vou falar disso daí dentro das classificações, beleza? Tá bom? Aí eu vou falar exatamente disso que você está me perguntando, tá? Água e álcool. Esse álcool comum que a gente compra no supermercado, na farmácia, forma uma solução? Sim ou não? Beleza, forma, né? Porque a água dissolve o álcool, né? Então, galera, solução é isso. Solução é uma mistura homogênea, certo? Se é uma mistura, eu estou juntando substâncias, não é? Então, galera, quando eu junto essas substâncias, uma eu chamo de soluto, a outra eu chamo de solvente. Beleza? Aí, galera, tá a definição para você aí, ó. O que é um soluto? Soluto é a substância presente em menor quantidade e que está dispersa no solvente. Ou seja, soluto é aquilo que está dissolvido. Beleza? Então, soluto é aquilo que está dissolvido, tudo bem? E o solvente? Está aí a definição, ó. Substância presente em maior quantidade e que dissolve o soluto. Então, o solvente é aquilo que está dissolvendo o soluto. Beleza? Então, deixa eu perguntar para vocês. Vocês falaram para mim que água e sal formam uma solução, né? O sal, nesse caso, é o soluto ou o solvente? Beleza. Beleza. O sal é o soluto, né? Porque o sal está dissolvido na água, beleza? Então, o sal é o soluto, a água é o solvente. A junção dos dois forma a solução, certo? Massa. Vocês falaram para mim que água e álcool formam uma solução, certo? O álcool é o soluto ou é o solvente? O álcool é o soluto ou é o solvente? Aí o povo respondeu tão rapidinho os outros, cadê esse? Soluto ou solvente? Exatamente, Mariana. O álcool depende, pessoal. Por que que depende, gente? Você viu que eu escrevi aqui? Soluto, substância presente em menor quantidade. Solvente, substância presente em maior quantidade. Galera, essa questão da quantidade, ela serve principalmente para essa situação, mistura entre dois líquidos ou mistura entre dois gases, entendeu? Tá? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui para frente
que existe o coeficiente de solubilidade, né? Que é a quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver em uma determinada quantidade de solvente, tudo bem? Só que existem algumas substâncias, isso é mais raro, né? Mas pode acontecer, de duas substâncias terem solubilidade infinita. Então, por exemplo, a água e o álcool comum, né, o etanol, eles têm solubilidade infinita. Não importa a proporção que você coloque, nunca vai sobrar nada no fundo. Por exemplo, água e sal. Chega um momento de você colocar sal demais, vai ficar um sal no fundo, vai ter um precipitado, certo? Porque existe o coeficiente de solubilidade, né? Agora, água e álcool, posso misturar na proporção que for, sempre vai ter uma dissolução total. Então, galera, principalmente quando a gente trabalha com dois líquidos misturando ou dois gases, a questão da quantidade vai ser determinante para a gente saber quem é o soluto e quem é o solvente. Então, por exemplo, se eu misturo 20 ml de álcool, 80 ml de água, o álcool, nesse caso, é o soluto. A água é o solvente. Se eu misturo 30 ml de água, 70 ml de álcool, aí é o contrário. A água está em menor quantidade, ela vai ser o soluto, certo? Consequentemente, o álcool, que está em maior quantidade, vai ser o solvente. Então, essa questão de soluto e solvente nessas situações depende da quantidade. Por isso que eu coloquei a questão da quantidade na definição. Beleza? Tá? Mas, geralmente, é muito claro quem é o soluto e quem é o solvente. Tranquilo, galera? De boa? É importante saber a definição, saber o que é uma solução, né? O que a gente vai trabalhar aqui nessa parte aqui da química. Beleza? Então, vou seguir aí. Qualquer coisa você me pergunta, tá? Vamos lá. Galera, classificações das soluções. Eu posso classificar as soluções quanto ao estado físico do solvente, tá vendo? Tá aí de vermelho, né? Quanto à condutividade elétrica, tá vendo? E quanto ao coeficiente de solubilidade, tá? Então, eu tenho essas três classificações aí das soluções. Eu quero mostrar algumas coisas importantes sobre elas, tá? Primeira classificação, então, quanto ao estado físico do solvente. Então, galera, nós podemos ter soluções sólidas, nós podemos ter soluções líquidas e nós podemos ter soluções gasosas, certo? Então, olha só. Sólido, exemplo, ligas metálicas, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu sempre, nessa parte de soluções aqui, eu consigo trazer muita coisa do dia a dia, né? Muita coisa do cotidiano. Acho que isso é importante. Isso te ajuda a entender melhor a matéria, né? Galera, por exemplo, ouro 18 quilates, né? Imagina que você tem uma correntinha de ouro, né? 18 quilates, ou uma pulseirinha aí de ouro 18 quilates, né? Primeira coisa, o ouro 18 quilates, ele é puro? Sim ou não? Não. O ouro 18 quilates não é puro. O ouro puro é o ouro 24 quilates. Só que o ouro puro, ele é muito mole, né? Ele é muito maleável. Então, se você fizer uma correntinha, uma pulseirinha com ouro puro, ouro 24 quilates, ela vai quebrar, ela vai arrebentar fácil, né? Então, o que a gente faz? A gente mistura o ouro com alguns outros metais, certo? Como cobre ou principalmente prata, né? Ok? Então, quando a gente mistura o ouro com cobre ou com a prata, certo? Na proporção correta, a gente tem o ouro 18 quilates. Então, primeira pergunta que eu te faço. Quando você tem uma pulseirinha, né, uma correntezinha de ouro 18 quilates, você enxerga o ouro, a prata, o cobre separado, ou você enxerga como se fosse uma coisa só? A gente enxerga como se fosse uma coisa só. Então, esse ouro 18 quilates é um exemplo de uma mistura homogênea, certo? Se ele é uma mistura homogênea, ele é um exemplo de uma solução. Concorda comigo? Se essa solução, pessoal, ela está no estado sólido, né? Então, posso dizer, né? Posso classificar esse ouro 18 quilates como sendo o quê? Uma solução sólida. Né? Então, as ligas metálicas, pessoal, acho que é o melhor exemplo de uma solução sólida, né? Então, ligas metálicas são misturas quase sempre entre metais, ok? E essas misturas
formam misturas homogêneas, então formam soluções sólidas. Beleza? Segundo exemplo aí, né? Soluções líquidas. Exemplo, soro caseiro. Como é que a gente faz o soro caseiro? Pega a água, coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, não é? Aí a gente mistura. Quando a gente mistura, tanto o sal quanto o açúcar são dissolvidos pela água, né? Então, quando você pega o soro caseiro, ele vai ter um aspecto homogêneo, não é isso? Então, uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, é uma solução. O aspecto final, pessoal, o aspecto final é líquido, não é? Então, o soro caseiro é um exemplo de uma solução líquida. Por isso que eu estou colocando aqui para você de vermelho. O que define o estado físico da solução é o estado físico do solvente, certo? Tudo bem? Então, no caso do soro caseiro, né? O sal e o açúcar são sólidos. A água, que é o solvente, é líquido. O aspecto final é líquido. Então, é um exemplo de uma solução líquida, certo? E nós podemos ter soluções gasosas, né? O melhor exemplo, o ar atmosférico. Então, no ar atmosférico, galera, tem nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gás hélio, né? Tem uma série de gases. Você enxerga cada gás separadinho? Não. Você, entre aspas, né, gente? Enxerga como se fosse uma coisa só, né? A gente não enxerga, mas a gente considera como se o ar atmosférico fosse uma única fase. Então, misturas gasosas, pessoal, são misturas homogêneas. São soluções, né? Como o aspecto final é gasoso, é um exemplo de uma solução gasosa, tudo bem? Então, nós podemos ter tanto as soluções sólidas, quanto as soluções líquidas, quanto soluções gasosas, né? Então, classificação quanto ao estado físico aí, beleza? Segunda classificação, quanto à condutividade elétrica. Então, galera, existem as soluções eletrolíticas, também conhecidas como soluções iônicas, e existem as soluções não eletrolíticas, conhecidas como soluções moleculares, beleza? Então vamos lá. Soluções eletrolíticas ou iônicas são soluções que conduzem corrente elétrica. Beleza? Exemplo, água e cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, né? O NaCl, tudo bem? Já as soluções não eletrolíticas ou moleculares são aquelas que não conduzem corrente elétrica. Exemplo, água e açúcar, tá? Galera, quem for explicar ligações químicas para vocês, acho que é o Silvão, né? Acho que é o Silvão que vai explicar a parte de ligações químicas para vocês, né? Quando ele for explicar ligações químicas, então ele vai te explicar lá ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, né? E ele vai falar das características dos compostos formados por ligação iônica, dos compostos formados por ligação covalente, dos compostos formados por ligação metálica, certo? Aí ele vai, né, quando o Silvão for falar sobre isso para vocês, ele vai falar lá, por exemplo, compostos metálicos, né? Compostos metálicos conduzem corrente elétrica. Todo mundo já tomou um choquezinho, às vezes, abrindo um chuveiro, né? Com aquele registro de metal, certo? Por que metais conduzem corrente elétrica? Aí ele vai te explicar lá. Metais conduzem corrente elétrica porque metais possuem elétrons livres. Ele vai te mostrar por que numa ligação metálica os elétrons estão livres, beleza? Tá? Então, para ter condução de corrente elétrica, você precisa de uma das duas situações. Ou de elétrons livres, como os compostos metálicos, ou de íons livres, ok? Então, quando ele for te explicar ligação iônica, né? Ele vai falar sobre as características dos compostos iônicos, ok? Aí o Silvão vai falar uma coisa que é o seguinte. Compostos iônicos sólidos não conduzem corrente elétrica. Porém, líquidos ou dissolvidos em água conduzem. Por que composto iônico sólido não conduz corrente elétrica? E por que composto iônico líquido ou dissolvido em água conduz corrente elétrica, né? Aí, galera, tem a ver com essa questão dos íons. Então é o seguinte, composto iônico sólido, os íons estão presos, né? Então, por exemplo, o NaCl, o Na+ está ligado no Cl-, os íons estão presos. Íons presos
não conduzem corrente elétrica, beleza? Quando você coloca em água, né, ou quando ele está líquido, o que vai acontecer? Nessa situação, os íons ficam livres. Pega o sal de cozinha e coloca na água. Imediatamente, você deixa de enxergar o sal de cozinha, certo? Você sabe que ele está lá. Se você beber água, você vai sentir o gosto, não vai? Só que quando você coloca na água, por que você para de visualizar o sal de cozinha? Porque o Na+ separa do Cl-, certo? A partir do momento que o Na+ separa do Cl-, eles ficam livres. Íons livres conduzem corrente elétrica. Então, por que as soluções eletrolíticas, galera, são chamadas de soluções iônicas? Porque as soluções eletrolíticas, elas conduzem corrente elétrica. Por que elas conduzem corrente elétrica? Pelo fato delas possuírem íons livres, ok? Tá? Então, a presença de íons livres nas soluções fazem com que essas soluções possam conduzir corrente elétrica. Beleza? Aí o Silvão vai entrar em detalhe, né? Te lembrar quando que um composto é formado por ligação iônica, esse tipo de coisa. Beleza? Eu não vou entrar em detalhe aqui, é só para te lembrar por que soluções iônicas conduzem corrente elétrica. Tá bom? E as soluções não eletrolíticas, elas não conduzem corrente elétrica. Elas são chamadas de soluções moleculares. Quando o Silvão for te explicar a ligação, né, química, ele vai falar das ligações covalentes, ok? Aí ele vai te mostrar lá que os compostos formados por ligações covalentes formam moléculas. Das moléculas são formadas por ligações covalentes, beleza? Galera, ligação covalente, molécula, não tem íon. Se não tem íon, não tem como eu ter íons livres. Se não tem como eu ter íons livres, não tem como essa solução conduzir corrente elétrica, né? Aí o Silvão vai te lembrar quando que um composto é formado por ligação covalente, quando ele é uma molécula, esse tipo de coisa, ok? Então tá aqui, ó, água e açúcar. O açúcar, pessoal, ele é um composto formado por ligação covalente, ou seja, ele é uma molécula. Eu não tenho íons aqui. Então, quando eu dissolvo açúcar na água, eu não vou ter a presença de íons. Se eu não tenho a presença de íons, não tem íons livres. Se não tem íons livres, não tem como ter condução de corrente elétrica. Então, é um exemplo de uma solução não eletrolítica, ok? Então, o Silvão vai te explicar muito isso, gente, tá? Dentro das ligações químicas. Isso é muito importante. Muitas questões de vestibular, né, pede para você identificar um composto a partir das características que ele passa para vocês. Então, lá dentro das ligações químicas, você precisa de saber quais são as principais características dos compostos formados por ligação iônica, dos compostos formados por ligação covalente e dos compostos formados por ligação metálica, certo? Aí o Silvão vai aprofundar muito nisso. Eu só fiz aqui um apanhado geral para te lembrar disso, tá? Por que solução eletrolítica é chamada de solução iônica? Porque elas conduzem corrente elétrica. Elas conduzem corrente elétrica pelo fato dessas soluções possuírem íons livres. Beleza? E por que as soluções não eletrolíticas são chamadas de moleculares? Porque elas não conduzem corrente elétrica. Elas não têm íons livres. Ou seja, elas são formadas por moléculas. E moléculas são formadas por ligações covalentes. Beleza, galera? Todo mundo entendeu isso aqui ou não? Então tá, joia? Qualquer dúvida me pergunta, tá? Então isso aqui é muito importante, beleza? Agora, a terceira classificação quanto ao coeficiente de solubilidade. Essa é a classificação mais importante para a nossa matéria, entendeu? A condutividade elétrica é muito importante lá para a matéria do Silvão, beleza? Agora, a classificação quanto ao coeficiente de solubilidade é o que a gente tem de mais importante dessas classificações das soluções para a minha parte, ok? Galera, o que é esse coeficiente de solubilidade que eu estou chamando de CS aí, ó? Tá aí a definição, mais um conceito para você entender, para você lembrar. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, galera, o coeficiente de solubilidade, ele relaciona
3 situações. Ele relaciona soluto, solvente e temperatura. Ok? Então, o coeficiente de solubilidade, ele sempre tem que trazer essas 3 informações para você. Então, o que é o coeficiente de solubilidade, gente? O coeficiente de solubilidade, ele indica para a gente qual é o limite, qual é o máximo, qual é a máxima quantidade de um soluto que a gente consegue dissolver numa determinada quantidade de solvente, certo? Então, é o que eu falei para vocês aí anteriormente. A água dissolve o sal de cozinha? Sim. A água dissolve o sal de cozinha, beleza? Então, se eu pego um copo com água, coloco uma colherzinha de sal, vai dissolver, beleza? Só que, se eu pego um copo com água e coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colheres de sal, vai chegar uma hora que essa quantidade de água não vai conseguir dissolver todo o sal, você concorda comigo? Vai sobrar lá no fundo, certo? Por que sobra sal lá no fundo? Porque existe um limite, certo? De solubilidade. A água consegue dissolver até certa quantidade de sal. Além disso, a água não vai conseguir dissolver. Esse limite é o que a gente chama de quê? De coeficiente de solubilidade, entendeu? Então, o coeficiente de solubilidade, ele indica para a gente o limite, a quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver em uma determinada quantidade de solvente. E a temperatura, pessoal, ela é importante nesse aspecto, né? Então, eu sempre uso qual exemplo? O leite com Toddy. Acho que é o melhor exemplo, porque é coisa lá da sua casa, né? Então, coisa que você tem contato no dia a dia. Então, leite com Toddy. Tem que ser o Toddy, não pode ser o Nescau. Por quê? Quando você faz leite com Toddy gelado, sempre sobra Toddy no fundo, certo ou não? Você fez leite com Toddy gelado, sempre sobra Toddy lá no fundo, beleza? Então você vai misturar, 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 sobrou o Toddy lá no fundo, certo? Pega esse leite com Toddy gelado, coloca no micro-ondas, esquenta ele. O que acontece? Quase não sobra nada lá no fundo, né? Então, quem já tomou leite com Toddy gelado, leite com Toddy quente, sabe o que eu estou falando. Leite com Toddy gelado, sobra muito Toddy lá no fundo. Leite com Toddy quente, quase não sobra nada lá no fundo. Por quê, pessoal? Porque a temperatura influencia na solubilidade do Toddy no leite. Como a temperatura influencia na solubilidade de qualquer soluto em qualquer solvente, entendeu? Por isso que o coeficiente de solubilidade, ele tem que relacionar soluto, solvente e temperatura. Você precisa dessas 3 informações, ok? Ah, mas então quer dizer que sempre quanto mais quente tiver, maior vai ser a solubilidade, então? Não necessariamente. Quer ver um outro exemplo lá da sua casa que eu sempre uso? Refrigerante. Pega um refrigerante gelado, pega um refrigerante quente, ok? Abre os dois. Quando você abre refrigerante gelado, sai pouco gás. Por que sai pouco gás? Porque tem muito gás dissolvido no refrigerante. Pega o refrigerante quente e abre. Sai muito gás. Por que sai muito gás? Porque tem pouco gás dissolvido no refrigerante. Ou seja, quando eu falo da solubilidade do gás no refrigerante, quanto menor a temperatura, quanto mais gelado tiver o refrigerante, maior vai ser a solubilidade do gás no refrigerante, entendeu? Então, a temperatura ela influencia na solubilidade de uma substância em outra. Beleza? Dependendo da substância, quanto mais quente, maior vai ser a solubilidade. Dependendo da substância, quanto mais frio, maior vai ser a solubilidade, certo? Então, eu preciso que você entenda isso. O coeficiente de solubilidade ele vai relacionar para você soluto, solvente e temperatura. Então, ele vai indicar para a gente qual é a quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura, certo? Manzi, precisa de eu decorar o coeficiente de solubilidade das substâncias? Claro que não.
cada temperatura vai ter um coeficiente de solubilidade diferente. Já pensou? Você tem que decorar o coeficiente de solubilidade de todas as substâncias em todas as temperaturas? Isso é inviável, isso não existe, né? Então, sempre o exercício tem que passar para você o coeficiente de solubilidade. Aí eu vou até mostrar para você aqui mais para frente, né? Nas próximas aulas, como é que isso é cobrado. Muitas vezes ele traz uma tabela como essa que está aí no slide para você. Muitas vezes ele traz um gráfico para você analisar, certo? Então, você tem que saber fazer análise, interpretação de tabela, gráfico, esse tipo de coisa, né? Então, pensando já em Enem, né? Enem adora, gente. Enem adora tabela, adora gráfico, adora desenho, né? Então, você tem que saber sempre fazer a interpretação disso, tá? Então, olha só o exemplo que eu pus aí para você, tá? Tá aqui, ó. Temperatura 0 graus Celsius, né? Aí tá aqui, ó, 35,7. 35,7 o quê, pessoal? Só você olhar a unidade aqui em cima, ó. Gramas de NaCl por 100 gramas de água. Então, a 0 graus Celsius, nós conseguimos dissolver no máximo 35,7 gramas de NaCl em cada 100 gramas de água, tá vendo? Isso é o coeficiente de solubilidade, percebeu? Então, o que o coeficiente de solubilidade está fazendo aqui? Ele está relacionando a quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver em uma determinada quantidade de solvente em uma dada temperatura. Tá vendo que eu tenho aqui 3 informações? É isso. Então, por exemplo, em 10 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo o quê? 35,8. O quê? Gramas de NaCl em cada 100 gramas de água. Em 20 graus Celsius, eu já consigo dissolver o quê? 36 gramas de NaCl a cada 100 gramas de água, e assim sucessivamente, certo? Então, você percebeu? O NaCl, o sal de cozinha, ele tem um comportamento parecido, um comportamento semelhante com o do Todd, não é? Ou seja, quanto maior a temperatura, maior está sendo o quê? A solubilidade do sal na água. Igual o Todd no leite. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade do Todd no leite, por exemplo, certo? Todo mundo entendeu o conceito aqui, gente? Coeficiente de solubilidade, tudo bem ou não? Sim? Então, beleza. Então, ó, deu o horáriozinho aí da aula, certo? Então, eu vou parar aqui, tá bom? Aí, na próxima aula, eu continuo a partir dessas classificações. Eu vou te relembrar, né? O que é uma solução insaturada, solução saturada, solução supersaturada, esse tipo de coisa, beleza? Tranquilo? Então é isso, galera. Valeu aí. Bom final de semana para vocês, tá? Até semana que vem, certo? Abraço aí. Falou!